Imunologia de transplantes. Tipagem do sistema HLA. Os testes laboratoriais utilizados hoje em dia são a tipagem HLA, pela sorologia, por anticorpos, pela biologia molecular, os testes de SSP, SSO e sequenciamento, as provas cruzadas no pré-transplante e a prova cruzada contra painel, que podem ser realizados pela linfocitotoxicidade, para a célula TB, pela citometria de fluxo e pelo Luminex, com os anticorpos específicos antidoador. A tipagem HLA foi realizada durante 40 anos pelo método de microlinfocitotoxicidade, desenvolvida por Paul Teraszak. Utiliza esse teste de placas, chamadas placas de Teraszak, onde existem 60 orifícios ou escavações. Em cada um deles se adiciona 1 microlitro de anticorpo específico. Então são 60 anticorpos diferentes que marcam os diversos antígenos HLA. Essas placas preparadas eram congeladas. No momento da necessidade de uma tipagem de um paciente, se descongelava a placa e adicionava-se 1 microlitro de linfócitos do paciente em cada orifício, esperando haver a reação antígeno-anticorpo na superfície do linfócito. Posteriormente, adiciona-se 2 microlitros de complemento de coelho, que é lítico e irá perfurar os linfócitos nos locais, nos orifícios onde houve reação antígeno-anticorpo. A seguir, adiciona-se eosina Y ou um outro corante fluorescente e, por último, formalina, quando se finaliza a reação. Examina-se a placa por microscopia invertida com contraste de fase, com ou sem fluorescência. Observamos, então, os linfócitos. E existem linfócitos que vão estar viáveis, ou seja, que não foram destruídos, e linfócitos que foram perfurados pelo complemento nos locais onde houve a reação antígeno-anticorpo. Então, nós temos nas esferas abaixo, em vermelho, uma reação positiva e em verde, uma reação negativa. Ou nas coradas por eosina, podemos observar com 6 ou 8 cruzes a intensidade de lise que aconteceu nesses orifícios. Então, o estudo da placa iria mostrar a tipagem HLA de acordo com cada orifício que houve a lise dos linfócitos. Tipagem HLA pelo PCR. A reação em cadeia da polimerase foi desenvolvida por Carys Mullis e trata-se de um sistema de síntese de DNA in vitro. Fez isso durante seu trabalho no laboratório Cetus, nos Estados Unidos. Essa descoberta da amplificação específica de uma parte de interesse do DNA que desejamos estudar foi um grande avanço no desenvolvimento da biologia molecular, permitindo o diagnóstico de doenças, a tipagem HLA para transplantes e todo o projeto Genoma. De DNA. A necessidade de DNA-alvo purificado de muitos doadores implica em extração do mesmo de maneira automatizada. A seguir, podemos ver a automação com um robô. É possível extrair o DNA de 96 amostras de sangue em 1 hora. O instrumento faz todas as pipetagens de lise de eritrócitos, lise de núcleos, purificação e no final disponibiliza o DNA em placa para a inclusão de primers e outros reagentes para a reação em cadeia da polimerase. Todos os métodos de tipagem HLA iniciam com a extração.
Reação em cadeia da polimerase, o PCR, utiliza-se placas com 96 escavações. Em cada uma delas serão colocados primers sintéticos específicos para os diversos alelos do HLA. A seguir, colocamos o DNA-alvo, o DNA extraído do indivíduo que vamos tipar. A enzima TAC polimerase vem a seguir, ela realiza cópias do DNA, polímeros, adicionamos nucleotídeos sintéticos, que é A, T, G e C, adenina, timina, guanina e citosina, porque vamos construir uma molécula sintética, um pouco de magnésio, água, e levamos a placa para um termociclador que fará ciclos de temperatura ideais. Observem que os primers são complementares às fitas amarelas, que é a fita que nós queremos amplificar. Então, onde tem um A na fita, um A amarelo, teremos um T no primer. Onde tem um T, teremos um A, e assim por diante. A fita de DNA é dupla, e existe uma particularidade importante que é o pareamento de bases. Onde numa fita nós temos um A, na outra teremos um T. Onde temos uma citosina, na outra teremos uma guanina. A reação em cadeia da polimerase PCR baseia-se neste pareamento de bases. A primeira fase da reação de PCR acontece quando colocamos aquelas placas que contêm os primers, o DNA, a enzima TAC polimerase e os oligonucleotídeos no termociclador. Esse termociclador aquece a temperatura até 96 graus. Nesse momento, as fitas se separam. As fitas ficam separadas no primeiro passo. Então, já estamos com as fitas separadas para a 56 graus acontecer o anelamento dos primers. Os primers, então, aderem no início da reação e delimitam o início e fim do pedaço de DNA que queremos amplificar. Então, os alelos HLA serão identificados pelos primers específicos. Numa próxima temperatura, o termociclador alcança 72 graus centígrados, quando então existe a extensão dos primers. A TAC polimerase irá pegar cada oligonucleotídeo que tinha sintético em excesso e colocará após a sequência dos primers anelados. E assim nós teremos de uma fita a duplificação para 2, de 2 para 4, 4 para 8, e em algumas horas teremos milhões de fitas amplificadas. Então as placas de PCR são preparadas, como na foto observam, por micropipetadores que permitem então pipetar os primers, pipetar os nucleotídeos sintéticos, etc. Essas placas, depois de passagem pelo termociclador, elas contêm então produtos de DNA amplificados e que irão identificar a nossa característica HLA, a tipagem HLA do paciente ou do seu doador. Então, o produto amplificado é colocado em gel de agarose e é passada a corrente elétrica. E assim, os produtos amplificados migram na corrente elétrica, possibilitando posteriormente sua identificação. A tipagem HLA, então, de classe 1, identifica os alelos do locus A e B. Estamos observando um gel corado por brometo de etídio, tendo sido fotografado, onde observa-se que na posição 3 nós temos alelo específico, o A3, na posição 16 o 29, na 26 e 27 o BW4, BW6, na posição 47 e 48 o B38, na 75, 6 e 7 o HLA B35. Dessa maneira, o HLA de um indivíduo foi amplificado e somente os primers específicos que foram reagentes. Com esta folha, nós acompanhamos os géis
para identificar os alelos nos orifícios correspondentes. Por exemplo, no orifício número 3, nós temos o alelo A3. No 47 e 48, temos o alelo B38, que é positivo. No 16, temos o A29, e assim por diante. Desta maneira, acompanhamos o gel com esta folha explicativa. Podemos observar na figura a amplificação dos locos DR e DQ, com os alelos específicos nas posições 5, 6, 13, 22 e assim por diante. DR11, 17, DQ2, DQ7. A amplificação do loco HLA-C também é pelo mesmo método. Podemos observar os alelos amplificados, identificando as características CW7 e CW17 do paciente. A nomenclatura HLA inicia com o termo HLA, um tracinho, aí vem o loco B, no caso desse exemplo, um asterisco, o grupo alélico, no caso 44. Então, nós temos nessa tipagem um HLA-B44, que é o que a baixa resolução permite identificar. A seguir do 44, 2.02, que então é uma subtipagem do 44 e que nós só conseguimos com certeza identificar pela alta resolução, pelo sequenciamento. Já a resolução média intermediária, ela consegue identificar não com precisamente essa subtipagem. Então, vai ser dado uma sigla de um código NMDP que nós explicaremos no próximo slide. Então, o código NMDP representa um subtipo, por exemplo, do B44. O subtipo do paciente anterior pode ser qualquer um dos 44 que temos, 4402, 19, 21 e assim por diante. Para termos a definição do subtipo somente com sequenciamento do DNA. Tipagem HLA pelo método SSO. Utiliza um instrumento chamado Luminex, que nada mais é do que um citômetro de fluxo. Realizamos o teste em placas, onde amplificamos pelo método de PCR os exons 2 e 3 com primers específicos, biotinilados, marcados. A seguir, desnaturamos o produto amplificado, abrimos as fitas e adicionamos pérolas que contêm sondas específicas para cada alelo HLA. Essas pérolas são coloridas. Essa hibridização, então, acontece e, posteriormente, adicionamos ficoritrina e streptoavidina. A primeira liga-se à biotina e a segunda emite sinal luminoso. A placa é colocada no Luminex, que vai detectar com o laser as pérolas fluorescentes e, assim, conseguirmos determinar a tipagem HLA do DNA-alvo. A tipagem HLA por SSO utiliza pérolas microscópicas multicoloridas. Em cada uma dessas pérolas teremos sondas específicas que identificam cada molécula HLA. Elas são hibridizadas com o produto da reação de PCR realizada com o DNA do paciente e com primers biotinilados que amplificam os exons 2 e 3. Dessa maneira, as moléculas HLA amplificadas aderem nas sondas e, após a adição de reagentes fluorescentes, é possível identificar pelo Luminex, por intermédio de seus 2 lasers, as pérolas fluorescentes e o HLA nela hibridizado. Uma descrição sumária do método SSO pode ser agora observada, sendo que o DNA do paciente é amplificado com primers específicos marcados com biotina numa reação de PCR que amplifica os exons 2 e 3 do sistema HLA.
Essa amplificação dura 90 minutos no termociclador e a seguir nós fazemos a desnaturação do produto amplificado, ou seja, abrimos as duplas hélices do DNA amplificado, ficando esse DNA pronto para ser hibridizado com as pérolas de diversas cores que contêm as sondas específicas para cada alelo HLA. Então, em determinadas sondas vai haver a hibridização com os produtos de PCR e vai haver então a identificação futura de qual o HLA que está ali ligado. Essas pérolas depois são da hibridização por 15 a 30 minutos a 50 graus com o produto de PCR. Existe a lavagem para retirar o excesso de biotina que existiam naqueles primers marcados, então fica somente os primers específicos ligados às pérolas. Posteriormente se adiciona o SAP, que é a streptoavidina e ficoeritrina. A primeira liga-se à biotina e a ficoeritrina então emite um sinal luminoso. Se faz uma lavagem para retirar o excesso de corantes e a seguir as pérolas estão prontas para ir para o Luminex, onde o citômetro vai identificar pelos lasers as pérolas que estão positivas e a tipagem HLA então está realizada. O computador do Luminex vai já imprimir os resultados da tipagem HLA completa do paciente que foi analisado. Resumo da tipagem HLA-SSO. Extraímos o DNA de sangue EDTA. Amplificação com primers específicos para cada loco. Hibridização do produto amplificado com sondas que estão ligadas a pérolas microscópicas coloridas, cerca de 500 pérolas. Marcação fluorescente com SAP, que é a ficoeritrina streptoavidina. Leitura pelo Luminex. Cada laser identifica a pérola que está fluorescente e a cor desta pérola. Análise no software Fusion. Liberação diretamente para o Redome via internet. A análise no Fusion permite observar nas barras vermelhas as pérolas fluorescentes positivas que o software analisa e coloca uma lista das possibilidades dos alelos. Então sabemos que esse indivíduo ele é A0301, 0101 e A3101 ou 02, mas eles podem também ser as outras possibilidades abaixo. Por isso, o software também já analisa e dá um código NMDP. Então, esse indivíduo é A03 ZKDW e A31 ZKGW. Então, essa é a tipagem de média resolução deste indivíduo. A tipagem do locus B, da mesma pessoa, mostra novamente as colunas vermelhas, que são as pérolas positivas, a análise do software mostrando que o indivíduo é B15, B35, mas tem várias possibilidades de subtipagens. Então, ele já dá ao lado o código NMDP do B15VWPR B35ZSCG. Por último, a tipagem de DR beta 1 e DQ beta 1, mostrando novamente as colunas vermelhas, que são as beads, as pérolas positivas, e a lista das possibilidades e o código NMDP, que é DR beta 1 07 ZJZF e DR beta 1 16 VNWX. Tipagem HLA para transplante de medula óssea. O Redome tem mais de 5 milhões
de doadores voluntários brasileiros com a tipagem HLA por média e baixa resolução cadastrados nesse registro. Na figura, observamos o primeiro, que é o paciente, é o receptor, com a sigla QHM. Ele tem nos locos A, B e C os seguintes alelos. A23, aí tem o código NMDP, A32, no locus B, B14, B44, DR4, DR7. Observamos que abaixo nós temos 3 doadores do redome. E o doador KM, ele é HLA idêntico em baixa resolução com o paciente. Vamos então para uma segunda etapa de seleção do doador, que quando é feita a tipagem por alta resolução, que pode ser por SSO, específicos de alta resolução, ou então pelo sequenciamento, que é o que mais utilizamos hoje em dia. Observem os resultados, que o nosso paciente, KHM, é HLA idêntico com o KM, o seu doador que foi identificado já na primeira fase. E observem que agora, pela alta definição, o paciente é DR beta 1 0411 e DR beta 1 0701. Então, nós temos os resultados em alta definição. E observe que o KM, que é idêntico a ele, menos num dos alelos do locus DQ beta 1, onde houve uma alteração genética e nós não conseguimos esta identidade. Então, esse doador, ele é 9 em 10, ele tem 9 alelos idênticos em 10 estudados. É uma ótima tipagem e ele certamente irá para transplante com esse doador. No sequenciamento HLA para transplante de medula óssea, nós tipamos o HLA em alta resolução, os locos DR beta 1, DQ beta 1 e C, através do sequenciamento com o kit Secore. Existem outros também. Secore é da One Lambda. O DNA é amplificado com primers loco-específicos, purificado com ExoSAP e sequenciado com os primers correspondentes às diferentes regiões para cada um dos locos. Após lavagens com etanol, o DNA sequenciado é desnaturado com formamida para a realização de uma corrida de eletroforese no sequenciador ABI 3500 CIGEL, que é o que nós dispomos no laboratório. É uma eletroforese capilar, ou seja, o DNA vai passar por um capilar e os lasers vão identificar as moléculas HLA. A eletroforese capilar desenvolvida pelo analisador do DNA vai permitir identificarmos cada base da sequência de DNA que queremos investigar. Vamos olhar sempre a sequência que permite a definição de cada alelo. Então, uma sequência forward e uma sequência reversa. Com esses dados, o computador automaticamente identifica qual o alelo de DNA que foi amplificado nessa sequência. Sequenciamento de nova geração. O sistema Ion Sequence tem 2 instrumentos. O Ion Chef, que prepara amostras de bibliotecas, e o Ion Torrent, que é o sequenciador. Faz o sequenciamento de grande número de bases por corrida, de diversos alvos, genes ou genomas em paralelo. Sequenciamento de diversas amostras ao mesmo tempo, com chips de 48 pocinhos quase microscópicos, onde acontecem as reações. Grande volume de sequências geradas por corrida. Análise automatizada em nuvem. O princípio do método. Na maioria dos sequenciamentos, parte-se do princípio que a DNA polimerase
irá adicionar nucleotídeos em uma fita de DNA complementar a uma fita molde. A identificação da ordem de quais nucleotídeos ATGC estão sendo incorporados permite o conhecimento da sequência da molécula em questão. A reação de adição de um nucleotídeo à molécula de DNA naturalmente causa a liberação de um íon hidrogênio e, consequentemente, uma alteração no pH e na condutividade. No método Ion Torrent, vários segmentos de DNA a serem sequenciados estão dispostos em um chip do tamanho de uma moeda, contendo um sensor que detecta essa variação no pH, além de possuírem uma DNA polimerase. Um tipo de nucleotídeo é fornecido por vez ao chip. A cada vez é fornecido um A, ou um T, ou um C. Se o segmento de DNA possui determinado nucleotídeo em sua sequência, nessa posição ele será incorporado e a mudança de pH será detectada. Do contrário, não ocorrerá a reação de incorporação e nenhuma alteração é detectada. Assim é possível saber qual nucleotídeo foi adicionado. Ciclos de fornecimento de A, T, C e G são constantemente repetidos até que todos os segmentos tenham suas fitas complementares formadas e a sequência obtida. O sequenciamento pelo método NGS, ele permite analisar todos os locos do HLA numa única reação. Além disso, analisam regiões muito mais extensas do que o sequenciamento de Sanger. Por exemplo, no locus A, B e C, vai o gene completo, todos os exons, e assim por diante. A pergunta é assim, a compatibilidade por esse sequenciamento tão perfeito vai proporcionar menos rejeição? No sequenciamento de Sanger, temos às vezes o que nós chamamos de ambiguidades. Tem algum alelo que não se consegue definir com clareza, né, se ele é o DR4-022 ou ele pode ser o DR4-023. Mas, pelo NGS, nós temos a resolução de todas as ambiguidades, porque ele sequencia um número maior de exons em cada um dos locos. Os resultados, em quase todos os casos, não apresentam ambiguidades, que é uma grande vantagem. As plataformas mais utilizadas para o NGS, sequenciamento de nova geração, são o Illumina, o Ion Torrent 5XL, que é o que nós temos no laboratório, o Thermo Fisher 454 da Roche. A tipagem de toda a sequência do HLA sem ambiguidades permite a caracterização completa de alelos novos, além dos já existentes. A utilização do NGS é relevante para o transplante de medula óssea, assim como para estudo do HLA com doenças.